E aí, torcedor, beleza? Vamos nessa, vamos falar de Grêmio, vamos começar a semana falando de Grêmio. Sim, parece que a gente gosta de sofrer, né? Falar de Grêmio, pensar em Grêmio, tentar entender o Grêmio ultimamente é um exercício de sadomasoquismo futebolístico, né? O Grêmio, como todo mundo sabe, agora de vez na zona de rebaixamento, conseguiu a proeza de... tá fazendo tudo errado, né? Tá tudo dando errado. E é sobre isso que eu quero falar, sobre as ironias que vão levando elas isoladamente, parece que elas em si não tem nenhuma ligação entre esses fatos isolados, mas ao mesmo tempo elas somadas mostram por que a gente está nesse lodo, né? Nesse poço quase sem fundo. Quase sem fundo que pode piorar, tá? E é sobre isso que eu quero falar. Mas antes disso já te inscreve, dá o teu like, apoia o canal aqui, a gente fala diariamente sobre Grêmio, então conto contigo. Bom, como todo mundo sabe, o Grêmio perdeu para o Botafogo 2-1, num jogo onde até vai uma ironia aqui. Não jogou tão mal o Grêmio, tá? Não jogou bem, mas não foi uma atuação desastrosa do Grêmio. Foi uma atuação dentro daquilo que podia, ok. Só que existe uma coisa que a gente chama que é a cartilha do time que se afunda cada vez mais. Não vou nem falar em rebaixamento, tá? Porque realmente é cedo. Mas existem alguns times que cada vez mais se afundam, você vê, pô, não tá jogando mal, vai lá, joga bem, enfrenta, não tem derrotas, aquelas derrotas fiasquentas, mas continua perdendo. E o Grêmio tá assim. O Grêmio vem perdendo jogo após jogo, decaindo pela tabela, entrou na zona de rebaixamento, tá a pontuação distante do primeiro time fora da zona. Claro que o Grêmio tem, acho que 2 jogos a menos, mas olhando para a tabela, a gente não se anima muito. Tem 2 jogos a menos, mas a gente olha, por exemplo, agora tem um Fortaleza, depois tem o Inter, né? Lá vem uma outra daquelas ironias do destino. O Inter pode ser o time que carimbe de vez a nossa permanência na zona de rebaixamento, porque daí nós teríamos 2 jogos equiparando, né, aqueles 2 jogos a menos. Daqui 2 jogos é o Inter, então daqui a pouco a gente está com o número de jogos parelho e na zona de rebaixamento, sem esse asterisco na tabela. Mas beleza. Depois a gente joga, acho que contra o Galo, né? Então, só tem jogo difícil, né? Campeonato Brasileiro é só jogo difícil. Ontem mesmo a gente viu, né? O Atlético Goianiense, que é um time que não via ganho de ninguém, ganhou ontem. Então, o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado e não dá para se distanciar tanto assim, como a gente está se distanciando. Mas aí vem o jogo do Botafogo e começa já com o Grêmio perdendo de 1-0 praticamente, com gol de quem? Lá vem o destino nos pregar mais uma ironia. Gol do nosso ex-lateral cuiabano. Aí alguém vai dizer, pô, o cuiabano não é o novo Roberto Carlos, né? Ele não é o Ademir da Guia. É verdade, ele não é. Mas a forma como o cuiabano saiu por uma mixaria de dinheiro, praticamente sucateado, marginalizado, porque, segundo as informações, ele tinha problemas extracampo e também se lesionava muito. Mas é engraçado, né? No Botafogo ele tá jogando, não tá se lesionando, inclusive é o melhor em campo em algumas partidas, pelo que eu acompanhei. Pelo menos nesse fim de semana, acompanhando melhor o Botafogo, ele tem sido um dos destaques positivos do time e não se machuca mais. E não é mais problema extracampo. Então no Grêmio ele era um problema, no Botafogo não é. É claro que isso é um pouco para justificar a incompetência do Grêmio em perder o cuiabano. Mais uma vez, a gente perde o cuiabano não no sentido de que a gente perdeu um super craque, mas era um jogador que hoje jogaria de titular no Grêmio, na minha humilde opinião. Ele tem mais a dar para o time do que o Reinaldo, mais a dar do que o Mike, mais a dar do que qualquer outro lateral que pudesse jogar ali pela esquerda. Beleza. Aí o cuiabano nem comemora o gol, até por respeito ao Grêmio, mas faz o gol. Aí o Grêmio vai lá, e quem faz o gol do Grêmio é o Gustavo Nunes, que é um jogador que a qualquer momento vai sair do time. A ironia número 3 ou 4, já que eu citei nesse vídeo. Porque volta o Soteldo, vai sair o Gustavo Nunes. Volta o Galdino, vai sair o Gustavo Nunes. Ou seja, não existe mérito, existe qualquer outro critério, menos mérito. Porque o jogador que joga mais, ele não necessariamente vai jogar. Porque ele é novo, tem que estar preparado, tem que lapidar. Pô, mas aí um jogador que tem que lapidar como o cuiabano vai embora. E um jogador que está aqui, que o Grêmio tem que lapidar, ele vai lapidar onde? No banco de reservas? No quarto do hotel? Então o Grêmio está falhando nesses processos. Aí a gente está com um jogador no ataque, aliás, no gol
do Gustavo Nunes, quase que o JP Galvão nos ajuda, entre aspas, né, invalidando o gol com um impedimento. Inclusive foi revisto o lance, acabou. E o JP Galvão é um outro capítulo. Ele tem quase 50 jogos no Grêmio, 3 gols. O problema não é só 3 gols. O problema é a ironia de ele ter quase 50 jogos. Aí o Renato fala que ele é voluntarioso, que ele participa, que ele corre atrás, que ele incomoda a zaga. Cara, não dá pra ter esse tipo de justificativa, né? Não dá pra ter esse tipo de justificativa. O JP Galvão, ele é contratado pra fazer gol. Não pra ficar marcando zagueiro, não pra incomodar zagueiro, não pra ficar fazendo tabela lá no canto da bandeirinha de escanteio como ele faz. Não, o JP Galvão é fazedor de gols. Esse deveria ser o objetivo dele no Grêmio, mas ele não faz. Aí a gente tem um jogador na base, que inclusive é assediado pelo Flamengo na semana passada, o Nathan Fernandes, que quase saiu do Grêmio ano passado, acabamos descobrindo, quase saiu do Grêmio, por uma questão de talvez sorte do Grêmio. Não saiu. E ele na base, ele foi camisa 9, ele sabe jogar ali. Mudaria o esquema de jogo? Mudaria. Mas ele sabe jogar ali. Aí o Renato não põe, porque o Renato se apega ao JP Galvão, que não faz gol. E aí, uma outra ironia. No gol que o Grêmio leva, o primeiro gol, o gol do Cuiabano, há um jogador do Grêmio que falha, que é o Jeromel. Olha a ironia, o Jeromel nunca falha, mas dessa vez falhou. Não foi o Jeromel está plenamente perdoado, diga-se de passagem, mas ele falhou no gol. Por quê? Porque ele não tem ritmo de jogo. Até porque ele nem pode ter ritmo de jogo, porque o Grêmio, ainda por uma questão até talvez de homenagem e de profissionalismo, pelo caráter do Jeromel, ele vai jogar ainda esse ano, até o final do ano. Mas a gente percebe que o Jeromel não é o mesmo, então mais uma ironia. E para fechar as ironias que ajudaram o Grêmio a ser empurrado para a zona do rebaixamento, quem fez o gol do Botafogo? O Júnior Santos, que quase veio para o Grêmio. O Grêmio tentou até o último dia da última janela trazer o Júnior Santos. E está aí fazendo gol, talvez no melhor ano do Júnior Santos do Botafogo está sendo esse, até melhor do que o ano passado, onde ele era titular, mas oscilava muito, e esse ano ele até então, né, a gente está em julho, tem sido o melhor ano dele, com muita participação em gol, sendo um dos jogadores talvez o mais decisivo do Botafogo. Mais que o Tiquinho Soares, inclusive. Então, o Grêmio é um time cheio de ironias. E aí depois a gente vai para uma entrevista desastrosa do Renato, uma entrevista quase que em tom covarde do Renato, se escondendo atrás de cortinas de fumaça, mas isso é papo para outro vídeo. Então, esse é o diagnóstico. Por essas e por outras, o Grêmio está na zona de rebaixamento. Ainda não temos que nos descabelar, mas já dá para se preocupar e começar a ficar de olho, porque o Grêmio está indo por um caminho que daqui a pouquinho não vai ter volta. É isso, gente. Um grande abraço. E vamos lá, não vamos desistir porque a gente é gremista, mas a gente está preocupado. Eu tô. Valeu, um abraço.